como é a estrutura física da unidade Lourdes, que é essa unidade que estamos aqui agora, como funciona, de fato, a terceira série, né, que é a proposta principal do ensino médio, da terceira série do ensino médio, e por que essa escolha pelo Colégio Bernoulli. Essa é a linha que vamos seguir ao longo dessa apresentação de hoje. Gente, um detalhe importante, sabemos aí que nós temos alunos, né, que são interessados na terceira série regular e também alguns alunos aí que interessados no terceiro ITA. A espinha dorsal do terceiro regular, ela é muito parecida com a do ITA e algumas questões específicas do ITA, elas podem também ser tiradas aí. Nós teremos um encontro com o coordenador do ITA para esses alunos, né? Então, aproveitando essa reunião, mais um encontro para poder tirar todas as dúvidas aí para os alunos que tiverem interesse na turma IMITA, né, no terceira série IMITA. Vamos começar com quem somos. Esses aí são os nossos co-presidentes, sócios proprietários da instituição, Rodrigo Fernandes Domingos, Romo Fernando Domingos e Paulo Vinícius Ribeiro. Os diretores aí, diretor executivo Marcos Sagazzi, o Washington Lima sou eu, diretor da unidade, Lourdes. Os nossos coordenadores, César Costa, aqui conosco, e o Breno Pires, que é o nosso coordenador de pré-vestibular e da turma IMITA, da terceira série IMITA. A psicologia escolar da terceira série é exercida pela Priscila Fidelis. Ela tem as principais atribuições de orientação de estudos, orientação profissional, jornada das profissões e o acompanhamento de alunos, atendimento individual, ativo e passivo, agendamento pelo Meu Bernoulli, que é a nossa plataforma digital, né? A psicologia escolar, ela faz um trabalho essencial, principalmente falando em alta performance, em desenvolvimento de alta performance, né? Então, ela, em parceria com o pedagógico, ela atua lado a lado aí, para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento do aluno. Exatamente. É importante pensar no aluno para além do acadêmico, na formação desse aluno como sujeito também, né, como pessoa. Então, é interessante ver como está essa questão interna desse aluno, como que ele pode se desenvolver em termos de emoções e sentimentos, para que ele consiga atingir também esse desempenho acadêmico. Uma coisa está associada à outra. Eu sou psicólogo também, né? Esquecemos de falar isso, né? O César é historiador, pedagogo e psicólogo, então vocês estão muito bem acompanhados aí por ele. Acaba que eu sou suspeito para falar, mas a psicologia é realmente muito importante nesse atendimento dos meninos, das famílias também, e nesse processo, né, dessa trajetória da terceira série do ensino médio, especificamente, que estamos falando aqui. É um ponto realmente significativo. Bom, nossos auxiliares de coordenação, Lucas de Paula, Igor Espina. Nós brincamos, né, que todo mundo precisa dos seus nerds da cadeira, né, nerd do computador, e esses meninos aí são geniosos, assim. E hoje não tem como fugir, gente. Tecnologia, automação, tem que andar lado a lado com a educação para que a gente possa maximizar os processos, atender com maior qualidade, né, e minimizar a perda de tempo. Então, nós temos uma atuação aí, parceria incrível com esses meninos, que eu chamo de torres gêmeas, não pelo tamanho da altura deles, mas pelo tamanho da importância. Supervisor de redação. Gente, além de uma equipe, né, de português maravilhosa, nós temos uma necessidade incrível de investimento no português. Sabemos que a redação ela é fundamental tanto para os principais vestibulares quanto para a atuação no mercado de trabalho. Então, dada essa importância, nós temos uma cadeira inteira voltada para isso e um supervisor que acompanha os meninos, assim como a psicologia, o pedagógico, acompanha os meninos ao longo do ano. Lidera e orienta a equipe de monitores e estagiários de português. Para quem não sabe, os corretores de português, né, que faz a correção dos textos, ele, além dos professores, tem uma atuação da correção e, em alguns casos, ele pode fazer a revisão desses textos. Diagnostica e acompanha individualmente alunos com relevante dificuldade na escrita e realiza a terceira correção, caso demandado. Ou seja, né, o professor corrige, eu quero dar uma revisada, eu quero entender melhor, eu quero aprofundar. Então, o Rick está à disposição aí dos nossos meninos para poder atendê-los nesse sentido.
Equipe de apoio pedagógico, disciplinares, aplicadores de prova, monitores, CDM, que é a Central de Distribuição de Material Didáticos, monitores, que é o atendimento individualizado, plantões de dúvida, todos os dias, de segunda a sexta, todas as disciplinas, sempre no contraturno do aluno, então com possibilidade de monitorando e atendendo eles com dúvidas específicas em cada uma das disciplinas. Aplicadores de prova, porque nossas provas elas são aplicadas sempre no contraturno, né? O professor ele não perde o horário da aula dele, né, aplicando prova. Quer dizer, a gente tem uma aplicação de prova que vai fora o horário de aula, dada a importância, né, que nós temos na atuação do professor. Os disciplinares são sempre os auxiliares de corredores, um por andar, para que a gente sempre esteja assistido, né? Então, o professor tem que se preocupar com a sala de aula e ali, fora a sala de aula ou extra sala de aula, nós temos o nosso cuidado aí com os disciplinares. Bom, um pouquinho de história do Bernoulli, e eu pego esse início para falar, depois o César assume, porque eu tenho aqui 19 anos no grupo, né? O grupo existe desde 2000 e iniciou aí com o pré-vestibular. 2003 fundou o ensino médio, foi bem no ano que eu vim para cá, foi na construção do colégio. Foi vista a importância, né, de se aprofundar na educação, de se envolver com a educação de uma forma mais transformadora do que uma atuação no pré-vestibular. E aí, em 2003, foi quando nós fundamos a primeira sede própria em relação ao colégio. Em 2004, abertura do 9º ano, 2005, do 6º ao 8º ano, e o Bernoulli Sistema de Ensino. Toda vez que nós falarmos Bernoulli Sistema de Ensino, significa o sistema de construção do material didático, né? De escrita, o que a gente chamava antigamente de editora, né? Quem faz a editora, a construção do material didático. Em 2005, nós percebemos que, para desenvolver mais e melhor nossos alunos, nós precisávamos de um material que comunicasse melhor com a sala de aula, com um material que unisse mais a teoria e a prática. E nós não encontrávamos isso no mercado, nós não encontrávamos esse material. Então, nós resolvemos investir no material didático para que, dessa forma, a gente tivesse um material que dialogasse com o nosso aluno. E de lá para cá, ele vem sofrendo investimento e melhorias, né? E não se trata só de um material escrito, eu costumo dizer que trata-se de uma solução tecnológica, né? Hoje é necessário que o material vá além da sala de aula, que o material vá além, né, da teoria, e que ele possa trazer experimentos digitais, objetos digitais, questões resolvidas, quer dizer, o material tem uma vida própria que comunica com a nossa plataforma de tecnologia, que nós chamamos Meu Bernoulli. Em 2010, a nova sede, que é essa sede de Lourdes, né, onde vocês estão indo para 2023. 2015, o grupo expandiu, cresceu para Salvador, abrindo uma sede em Salvador, e 2019, o Bernoulli Go, sucesso aí do Bernoulli Go, sorte nossa aí que nós começamos em 2019, antes da pandemia, e conseguimos mostrar um trabalho que deu confiança e hoje tem uma projeção imensa. Gente, mostrando as sedes, falando sobre essa construção, vocês podem olhar assim e falar, nossa, mas eles são grandes, eles têm, né, 5 sedes próprias, eles têm material didático, muita gente envolvida, e eu costumo dizer que um trabalho de qualidade desse tamanho, ele precisa saber ser grande, porque um material desse, como eu disse, uma solução tecnológica requer investimento, e precisa também saber ser pequeno, e não ser pequeno no sentido de menor, mas no sentido de atenção, de individualidade, né? Por isso, antes de falar sobre esse tamanho, né, mostrar que sabemos ser grande, também a gente apresentou o que? Nossa equipe pedagógica. Psicólogo, só para a 3ª série, o supervisor, né, de redação, o coordenador do segmento, para que a gente saiba ter a estrutura que dê porque só o investimento de uma unidade não conseguiria trazer esse material didático, entregar para vocês um material didático que tenha essa qualidade. Por isso, escolas parceiras, para que possam investir no material, e aí nós conseguimos construir um material hoje que atende diversas escolas e que atende os múltiplos vestibulares e necessidades que nós temos no país. Quer ver? Nos próximos slides, eu mostro as fotinhos das sedes próprias, são 5 sedes próprias, né? Uma unidade no Santo Agostinho, que vai do 6º ano, Fundamental 2, até a primeira sede do ensino médio. A outra fotinho é a nossa unidade Lourdes, aqui quem não conhece, é um formato de L, linda, um pátio maravilhoso, onde nós temos a 2ª série do ensino médio, a 3ª série e o pré-vestibular. A próxima foto é o Bernoulli Go, que é do infantil até o Fundamental 1, que foi a sede que foi inaugurada em 2019.
A próxima fotinho é Unidade Pituba de Salvador, Bernoulli, Salvador, e o módulo também em Salvador. Então, são 5 sedes próprias. Todos os outros colégios, que são parceiros, eles fazem investimento no sistema de ensino, ou seja, no material didático. Então, eles investem no material didático e a gente consegue entregar algo único, né, para os nossos alunos e que comunicam com a sala de aula com os nossos professores. Saber ser grande, nesse momento é necessário ser grande, Bernoulli Sistema de Ensino, e saber ser pequeno, que é aqui atender vocês de forma individualizada a todo momento. Saber o nome dos alunos, chega no conselho de classe, esse ano foi lindo, o conselho de classe do terceiro ano, assim, ver a construção da educação. Quer dizer, a matemática, a física, a química, elas são caminhos para chegar no aluno. Mas a construção é o aluno, é feita pelo aluno, a resposta que eles nos dão ao longo do ano. Pelo sistema de ensino, essa é a sede, aí o centro de distribuição, é onde distribui os materiais didáticos pelo país. E houve um investimento maior esse ano, que é o que talvez o que faltava, não falta mais, que seria mais espaço, né? Mais espaço. Então, o investimento aí que foi a aquisição de uma unidade nova na Cidade Jardim, a partir de 2024. Ali, antigo Pitágoras, né? Uma unidade onde é antigo Pitágoras. Principalmente isso aí vai impactar para os meninos mais novos, né? O infantil, fundamental. Isso não impacta em primeiro momento aqui para a gente de forma alguma, mas você vê que é um grupo educacional preocupado em investir em educação. Quer dizer, coisa rara de se ver, assim, né? Coisa rara de se ver. São 18 mil metros quadrados de terreno e 10 mil de área construída. O terreno é maravilhoso, onde nós vamos sentar, unir, porque ele, como é tombado pelo patrimônio histórico, né? Então vamos unir a tradição com a inovação do conhecimento e da transformação que a gente apresenta para os nossos alunos a todo momento. 5 escolas próprias, 5.700 alunos, temos aí 720 escolas parceiras em todo o país e mais de 220 mil alunos utilizando nossas soluções educacionais. Tudo isso, gente, ele foi construído com base em princípios, valores, assim, o que a gente preza demais. Então, sempre na dúvida, nas decisões, nas questões, nos embates, primeira coisa que vem na mesa é quais são os nossos valores, quais são os nossos pilares, o acolhimento, o desenvolvimento, a inovação, a coerência, determinação, ética e excelência. Esses são os nossos valores, que eu garanto a vocês que desde 2003 são os pilares de tudo que fomos conduzindo, né? Na dúvida, o que responde mais que se assemelha, que tem mais afinidade com esses valores, é esse caminho que nós vamos seguir. O aluno está no centro do processo educativo, né? Vocês provavelmente já escutaram muito isso, né? O aluno é o protagonista, sim, ele está no centro do processo. Agora, com uma característica nossa, muito presente, o aluno está ao nosso lado, né? Quer dizer, o aluno não está nem acima e nem abaixo. O aluno está ao lado do professor em sala de aula, o aluno está ao lado da coordenação. Mas aqui eu costumo usar eu costumo dizer para os meninos que é um empoderamento coletivo. Quer dizer, qualquer ação, principalmente ao longo dessa pandemia, tínhamos que tomar ações, decisões em sala de aula, trazia o tema, debatia, discutia, ok, fechou o grupo aqui, vamos seguir. Então, colocando o aluno lado a lado nessa questão, para que ele possa, principalmente nós estamos falando de meninos do terceiro ano, né? Para que ele possa, sim, se sentir parte do processo e que ele é parte do processo, mas também com responsabilidade. Então, ele se sente responsável por aquilo. Fechamos a questão, eles compram a ideia. Não tem coisa mais gostosa do que isso, gente. Os pais compram a ideia, os alunos compram a ideia, os professores compram a ideia, e aí nós seguimos juntos, né? Não existe uma imposição, existe uma sempre... hoje, no mundo que vivemos, é importante que a gente sustente o contraditório. É só assim que se cresce, né? Então, como instituição, como pessoa, como indivíduo, né? E o aluno, ele faz parte desse processo de forma atuante, pelo menos conosco aqui. Eu costumo falar que quem está de fora não entende muito claramente quando eu comento sobre isso. Recentemente tivemos uma reunião lá nas Ciências Médicas, os diretores das escolas, e em algum momento eles questionaram, perguntaram, pediram para a gente falarmos. Aí eu sempre gosto de falar dessa parte que o aluno o aluno é atuante na nossa escola. E olha, assim, eu não sei se as pessoas estão entendendo direitinho, não sei se eles acreditam nisso, mas quando eu falo isso em sala de aula, eu pergunto para eles, gente, é assim mesmo que acontece? Quer dizer, vocês estão decidindo junto conosco? Assim, eles estão decidindo. Muito bem orientados, né? Mas sim, eles estão decidindo. É um processo bastante gostoso.
Gente, se eu falar demais, vocês me interrompem aí, hein? Qual é o nosso material didático? Aí tá contigo, César. Beleza, então, Os. Falando um pouquinho do material, gente, material didático que a gente utiliza, é um material que é próprio, né? Igual o Os comentou com vocês, elaborado pelo sistema de ensino, pela nossa antiga editora, né? No caso da terceira série do ensino médio, é um material que ele é chamado de 6V, que são 6 volumes de materiais, seis entregas que serão feitas ao longo do ano para os filhos de vocês e para os próprios alunos que estão com a gente aqui também, que contemplam todos os conteúdos que vão ser adotados ao longo do ano, ao longo da terceira série do ensino médio. As entregas são pautadas em calendário, vocês conseguem ver direitinho quanto vai ser entregue cada material, para que possam ir se organizando também. Esses livros, gente, eles abordam o conteúdo, né, por capítulo propriamente, os temas delimitados. Tem também uma parte de exercício de aprendizagem, propostas e testes. Essa parte de exercício é muito importante, né, para que tenha assimilação do conteúdo por parte do aluno, para que ele realmente possa ver se ele tem um domínio daquele conteúdo que foi ministrado. Além disso, tem a parte de exercícios resolvidos e desafios. Tem uma sessão que é chamada de Está na Mídia, que pega os principais temas e as principais reportagens que aconteceram para debater, são possíveis temas de redação também. Tem uma sessão que é para saber mais, com um aprofundamento, e tem também o Bernoulli Play, que é uma ferramenta, ela não está no livro propriamente, mas é uma ferramenta digital que abarca games, vídeos, simuladores e resoluções de questões. No próprio material de vocês, nos livros, vai ter um QR Code, por exemplo, que vai direcionar para resoluções de questões. Então, tem essa integração também da tecnologia na vida do aluno, que está tão presente hoje, né? Não só hoje, mas já está tão presente no meio educacional. Aqui só um modelo de uma página do livro, para que vocês possam ter noção de como que é, são um material colorido, né? Isso não muda, com QR Code também, mas vocês podem ter contato com esses materiais também em breve. Lembrando que esses materiais também, eles ficam disponíveis de forma digital, não é só físico, vocês podem também usar de forma digital. O Bernoulli Play, que é a ferramenta que eu estava falando com vocês, é uma ferramenta que pode ser usada tanto por meio mobile, né, pelo celular, quanto pelo computador também, que tem a resolução de exercícios, videoaulas, tem uma parte de áudios também, animações interativas, simuladores, games, realidade aumentada. É uma forma diferente e complementar também para que vocês possam ter acesso aos conteúdos e aos materiais produzidos pelo Bernoulli. Temos também a nossa plataforma de acesso normal, que tem acesso de notas, a parte acadêmica, agendamento de consultas com os psicólogos. Então, a nossa ferramenta principal de comunicação, que é o Meu Bernoulli, é um aplicativo e também no formato de site, né, que os alunos e famílias podem acessar para ter as principais informações da escola, os principais conteúdos, etc. A gente coloca, por exemplo, deveres de casa, coloca várias informações para que vocês possam ter acesso. Aqui só um pouco da interface, né, desse Meu Bernoulli, aqui na parte de site mesmo. No campo esquerdo, então, tem a área acadêmica, tem o e-book, que é a parte digital, tem a parte de aulas online, tem vários recursos que vocês podem utilizar. Estou passando assim dessa forma, gente, para no primeiro dia de aula é interessante que nós fazemos uma aula inaugural com os meninos também, para que eles tenham esse domínio das ferramentas, principalmente, né, no caso de alunos novatos, para que possam se familiarizar melhor com as ferramentas e os recursos que são disponibilizados. Mostrando um pouquinho da estrutura física da unidade Lourdes, que é a unidade que os filhos de vocês e os próprios filhos, né, estarão aqui, os próprios alunos. A nossa recepção, com o sistema de catracas, o aluno passa a carteirinha para poder entrar, gera um registro, né, desse acesso do aluno, o que é interessante tanto para controle nosso interno, quanto também para que vocês, pais responsáveis, possam ter essa informação de entrada e saída dos filhos de vocês. O modelo de sala de aula. As salas são equipadas com projetor, sistema de áudio, vídeo, ar-condicionado, são salas amplas e confortáveis também, com quadro curvo, toda uma estrutura que possa também otimizar esse processo de ensino-aprendizagem, que é a proposta, ambientes confortáveis.
Um pouco das salas de aula, e aí sim com os meninos, né? Que quem dão vida para essa sala, que é o mais importante. Então, um pouco dos meninos aí também. Laboratório de Ciências, também presente nessa unidade, na unidade Lourdes, que também pode ser utilizado. Salas de estudo. São 3 andares, praticamente, salas de estudo. O oitavo, nono e o décimo tem esse formato com sala de estudo individual, com esse formato de baias, que os alunos podem utilizar para essa questão de estudo individual ou de grupos, né? Caso não tenha um espaço adequado em casa, pode ficar aqui na escola para poder estudar. Tem também locais para estudos em grupo, caso seja necessário e do interesse do aluno. Ficam abertos durante todo o dia e o aluno pode utilizar no contraturno. Quando ele não tiver aulas regulares, ele pode fazer uso de sala de estudo. Alguns espaços para intervalo também. Tem as áreas de convivência, específicas para os alunos. Aqui mais um pouquinho das áreas de convivência. E bom, e como que vai funcionar essa terceira série em 2023? Quais são as principais prerrogativas? Horários das aulas. As aulas, gente, funcionam de segunda a sexta-feira, de 7 até meio-dia e 30, com intervalo de 9 às 10, e aos sábados pela manhã, de 7 às 11h40, também com intervalo de 9h30 às 10. Nas terças e quintas-feiras, nos 2 dias, temos retornos, que esse ano aconteceram de 2 às 4h50, mas pode ser também que aconteça até 5h40, depende da questão de organização dos horários de aulas, tá? Isso é o formato que aconteceu esse ano de 22. Isso para a terceira série regular, vamos falar. São 41 aulas semanais. Para o caso da turma IMITA, que é uma turma que temos aprofundamento de algumas áreas, né, pensando principalmente nas áreas de exatas, e voltado para acesso a vestibulares militares, como AFA, ITA, IME, isso muda um pouquinho o quadro. As aulas da turma IMITA, elas acontecem de segunda a quinta-feira, de 1h10 às 9h20, e na sexta-feira, de 1h10 às 8h30. De novo, isso foi um formato para esse ano, tá? De 22. Pode ter alguma pequena variação, principalmente nesse horário de sexta-feira, na questão do nono horário ali descrito, mas é o que a gente tenta fazer realmente colocar uma aula a menos na sexta. No caso, IMITA, são 44 aulas semanais propostas. Atividades de contraturno. No caso, especificamente aqui do ensino regular. Então, como estamos falando com vocês, os meninos eles têm aulas de segunda a sábado, né, na parte da manhã, retornos na terça e quinta-feira, os 2 dias, e temos um formato de avaliações semanais. Quase todas as semanas do ano, os meninos fazem provas na quarta-feira à tarde. Isso já está previsto em calendário, os meninos podem se organizar logo que receberem esse material desse calendário pedagógico, tá? Isso é interessante para que eles criem esse hábito de estudo, então um hábito de estudo semanal. As monitorias acontecem de segunda a sexta-feira, para todas as disciplinas, exceto a língua estrangeira. Temos também a aplicação de simulados Enem, Unicamp, FUVEST e Ciências Médicas, que são as universidades mais buscadas, né, pelos estudantes. E simulados acontecem geralmente sábados à tarde. E também o atendimento individualizado de analista de desempenho, que são pessoas que auxiliam os estudantes a buscarem esse aumento de desempenho, que mostram para esses alunos aonde que eles podem otimizar essa nota, onde que se encontra aquele erro ali, e como que ele pode obter melhores resultados no Enem e universidades que esses meninos buscarem. Para o caso da turma IMITA, muda só um pouquinho. As avaliações são na quarta-feira também, só que na parte da manhã, já que eles têm aula à tarde. Monitorias de segunda a sexta-feira, só que também na parte da manhã. Temos simulados da AFA, da Força Aérea, né, do ITA e do IME, nos sábados pela manhã, e simulados Enem, Unicamp, FUVEST, Ciências Médicas, sábados à tarde. É o atendimento de analista de desempenho, mesmo formato. Em termos de distribuição de pontos, como que funciona? Temos, gente, 3 etapas, o formato aqui adotado no Bernoulli, sendo que a primeira e segunda etapas com 30 pontos, terceira etapa com 40 pontos. A proposta
é que em cada etapa os meninos tenham 3 avaliações. O que a gente chama ali de A1, A2, A3, A4 e por aí vai. A A1, A4 e A7 são avaliações discursivas, ou seja, provas abertas, basicamente. As demais avaliações são simulados Enem, com o formato de Enem mesmo, etc. Com as pontuações variando entre 10, 13 e 14 pontos, conforme descrito aí para vocês. O simulado Enem, que a gente propõe, né, os simulados Enem, literalmente a ideia é replicar o que já temos hoje com o Enem, né, o Enem atual. Então, primeiro dia de prova com ciências humanas, linguagens e redação. O segundo dia com a natureza e matemática, seguindo a mesma linha desse Enem tradicional. Então, humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia, 45 questões, linguagens e códigos, gramática, literatura, matemática, interpretação de texto e língua estrangeira, 45, 5 horas e meia de prova. Redação, 1 hora. No segundo dia, física, química e biologia, 45 questões, matemática mais 45, com 5 horas de prova. É um detalhe importante, gente, César, desculpa te interromper, mas... Pode falar, mas... nós vamos ter, gente, né, uma semana, a primeira semana de aula, vários encontros, né, com nossos alunos, alunos novatos, alunos ex-alunos, uma aula inaugural onde nós vamos destrinchar, né, as ferramentas da escola, vamos ser mais específicos com alguns detalhes. E uma das falas que é super importante é falar sobre o Enem, né? O Enem, ele hoje é porta de entrada para mais de 150 universidades públicas, além de porta de entrada para universidades estrangeiras e até para alguns concursos aí, a nota do Enem também ela é utilizada. No slide anterior, aquele de avaliações, César mostrou lá para a gente que cada etapa tem ciclos de 3 avaliações. Uma prova discursiva e 2 simulados Enem. Ou seja, são 3 etapas, são 6 simulados Enem avaliativos, mais 3 simulados Enem, que valem meio ponto. Então, nós temos 9 simulados e mais um simulado que não vale pontuação alguma. Ou seja, são 10 simulados ao longo do ano. 6 avaliativos, 3 que vale meio ponto extra, e um simulado que não vale pontuação. 10 simulados significa, gente, 20 sábados, porque é prova 1, prova 2. Prova 1, prova 2. Prova 1, prova 2. Então, 20 sábados de prova. Eu lembro de uma ex-aluna, César, chamada Juliana. Eu lembro que ela, no corredor, assim, antes da prova do sábado, né, aquela confusãozinha de entrada do simulado, e ela veio de lá, e assim, sempre muito de conversar, e eu também gosto muito de conversar, e aí ela veio de lá e passou direto por mim e não falou. Eu falei, peraí, Ju, o que foi? Aí eu vi que ela estava, né? Ela falou, não quero papo com você hoje, não. Aí eu falei, não, Ju, mas por quê? Não, porque o Bernoulli me estressa. Aí eu, não, peraí, como assim o Bernoulli te estressa? O que nós estamos fazendo aqui? Aí ela, não, esse simulado me estressa, simulado sábado à tarde e tal. Aí eu falei, tá, pera, Ju, então eu entendi. Então, na verdade, o que está te estressando é a sua escolha, né? Assim, que você escolheu? Escolheu passar em um curso concorrido, passar em uma boa universidade. Aí, realmente, essa escolha, ela leva você a ter que estudar sábado de manhã, sábado à tarde, fazer simulados, né? Essa escolha, realmente, ela pode te estressar, mas aqui nós somos apenas um instrumento para mostrar para vocês. Claro que eu não falei de forma assim, né, mais rebuscada, né? Com o jovem ali, a gente, né, mantém uma linguagem um pouquinho informal, e, né, eu falei, não, pera, o que está te estressando é a sua escolha, e aí eu fui, né, conduzindo esse pensamento com ela, assim, e é claro que eles sabem disso, né, que, pelo contrário, nós estamos aqui para tentar tirar vetores de tensão. Nós sabemos que, retirando as amarras emocionais, esses meninos crescem, assim, de forma maravilhosa. Mesmo um ano de retomada como esse, não existe um aluno aqui que, comparado a ele mesmo no início do ano, quer dizer, esse aluno não desenvolveu, não cresceu. Esse aluno não construiu. Quer dizer, um aluno, ele construiu muito ao longo desse ano, né? Muitos resultados muito positivos, e sim, a aprovação não é um único caminho de felicidade. Tem vários caminhos, né, para a felicidade. A aprovação em algum vestibular é apenas um dos caminhos. Quer dizer, a gente vai relativizando essa questão, porque nós acreditamos nisso. O Bernoulli é uma fração pequena da vida desse aluno,
mas sim pode ser uma fração que teve significado para ele, que construiu, cresceu e que ele leve no coração dele, mas que também não é tudo. Existe uma vida lá fora, existe uma vida pós-Bernoulli, existe uma vida pós-vestibular. Quer dizer, a expectativa de vida dos meninos hoje, né, dessa geração, é de quase 100 anos. E o que mostra todos os estudos é que vai passar por 2, 3 áreas diferentes ao longo desses anos. Então, alguém com essa expectativa de vida, ela não pode achar que o vestibular é tudo ou nada. Que o vestibular é a única felicidade do mundo, que entrar... Sim, é um objetivo importante, é um passo significativo e que tem que ser construído, tijolinho por tijolinho, né? E nós mostramos esses caminhos, ajudamos, conduzimos, incentivamos, motivamos, né? Mas é uma escolha que tem que ser feita. Aluno, família, né? O Bernoulli tem que ser uma escolha, tem que querer estar aqui. E é muito interessante, né? Por ser um ano de retomada, conversando com algumas famílias, atendendo, como eu disse, tem que saber ser pequeno, atendi famílias, alunos, e assim, os meninos, nossa, mas eu nunca tinha ficado de recuperação, uma pessoa triste, né? Nunca tinha ficado de recuperação, e eu falei, provavelmente você também nunca estudou tanto, não é? Assim, provavelmente você nunca estudou tanto, é verdade, eu nunca estudei tanto, e fiquei de recuperação. Por que isso faz sentido? Por que faz sentido? Porque faz sentido porque você está crescendo, você está desenvolvendo. E existe uma coisa nossa de achar que a recuperação é uma coisa negativa. E não, ela é uma oportunidade. E educação trata-se de oportunidades, dá oportunidade para crescer, oportunidade para fazer acontecer. Então, por um lado, é importante que nós tenhamos esse alinhamento com vocês. Sim, trata-se de uma escola de alta performance, que conduz com cuidado humano, que conduz com bastante cuidado. Mas sim, é uma escola que tem ciclo de prova aberta, como o César disse, às quartas-feiras. Então, vai ter um ciclo, né? Passa pelas 8 disciplinas lá, matemática, física, química, biologia, as 8 disciplinas, conjuntos de prova. 4 semanas de prova da primeira etapa, na quarta-feira. Aí as outras semanas livres na quarta. E simulado sábado. E assim, nós vamos obtendo resultados, e quando eu falo de resultados, não estou falando só de aprovação, estou falando da construção, tá? Uhum. É interessante também, Wallace, que a educação é esse processo de construção coletiva, né, igual você estava falando. Então, essa parceria entre família, entre escola, ela é essencial para que o processo aconteça e realmente se desenvolva. E esse processo ele é feito dessa forma, realmente fazendo a escuta dos meninos, a escuta dos familiares. A gente gosta de trabalhar aqui, até bom vocês saberem, de porta aberta mesmo. Os meninos todos têm o contato da gente, mandam mensagem o dia inteiro, os pais também, o que é interessante para que a gente possa realmente ter essa proximidade, fazer essa construção, para que realmente a gente consiga conhecer os meninos, conhecer as famílias, para que tudo aconteça da melhor forma. Então esse acolhimento ele é necessário, ele é essencial para esse processo. O que a gente gosta de fazer também, e que é bem feito aqui também. Exatamente, nós adoramos um bate-papo, está no nosso DNA aqui, né? Uhum. Fica um puff aqui gigante na minha sala, os meninos aparecem aqui, trazem as questões, alguns momentos questões mais sérias, mais delicadas, outros momentos apenas extrovertido mesmo, porque o bem-estar contribui para novas conexões neurais e isso fomenta a criatividade. E não existe nada mais importante no mundo hoje, seja no mundo corporativo, seja dentro do vestibular, que a criatividade, inovar, construir algo novo, né? Com o mínimo, fazer mais. Então, isso tem sido também uma das nossas vertentes aí de atuação. É nosso papel como educadores. Acho que educador, no fundo da palavra, né, no cerne da palavra, é isso. Isso. Bom, mas só falando um pouquinho mais do Enem, gente, dos simulados do Enem especificamente, os alunos vão ter também aulas que vão explicar como é que funciona essa prova, tá? Então, explicando como é que é o TRI, como é que isso é feito, quais são as questões, como é que é feita essa análise de prova. E os simulados também, eles são simulados inéditos. A gente cria esses simulados para poder fazer a aplicação. Então, todo simulado a gente constrói as questões, avalia tudo direitinho, para que os alunos possam ter essa otimização de desempenho também. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. Isso. E esse simulado, gente, assim, questões inéditas com TRI, né, teoria de resposta ao item, que é o mesmo formato de correção do Enem. O aluno tem um simulador onde ele além da posição dele, ele pode, com os dados reais, né, verificar
qual curso, qual faculdade ele teria entrado com aquele... Quer dizer, ele vai se familiarizando esse processo, que às vezes está tão distante do aluno, ele vai se familiarizando a cada ciclo de prova, né? E isso só é possível porque nós temos escolas parceiras, né? Porque o TRI, ele precisa de ter, no mínimo, lá de pessoas fazendo a prova para poder rodar. Ele não roda com poucos alunos, não. Ele precisa de um universo amostral válido para que ele possa rodar. E também isso é um aspecto significativo aí. Que coisa vocês falam, tá, gente? A gente gosta de conversar aqui, que coisa vocês podem falar. Sobre a redação, gente, que também é um tema importante, aproximadamente, os meninos vão trabalhar 14 produções, 14 textos por etapa. Então, é uma quantidade expressiva, realmente, de textos, para que eles possam treinar o máximo possível. A correção ela é feita de forma digital, o que facilita o processo e agiliza também, por meio da plataforma, pelo meu Bernoulli. E é possível também fazer o acompanhamento individual de desempenho, monitorando esses aspectos que precisam maior investimento por parte do estudante. O RIC, que é o supervisor de redação, ajuda muito nisso também. Os alunos também podem produzir textos extras, caso queiram. Fora esses 14 por etapa, em média, né, 14 por etapa, os alunos podem trazer outros, se quiserem. Serão textos opcionais, não avaliativos, mas também fazemos as correções. Recuperações. Como que funciona aqui? O mínimo de 60 pontos para ser aprovado ao término do ano letivo. Temos recuperações ao final da primeira e da segunda etapa, nas quais os alunos podem buscar a média, né, até 18 pontos na primeira e na segunda etapa. Esses alunos eles recebem uma lista de exercícios no meu Bernoulli, para que eles possam se nortear para os estudos. E temos também a oferta de aulas suplementares com os professores, para que esse aluno, de fato, possa rever aquele conteúdo com o professor e possa aprender aquele tema, que é a proposta. As provas de recuperação têm um valor de etapa, então valem 30 pontos na primeira e na segunda etapa. E a recuperação do final do término do ano letivo, ela é feita da seguinte forma. Eu vou pegar a nota do ano que o aluno obteve, mais a nota da prova de recuperação, que tem o total de 100, e divido isso por 2. O aluno tem que buscar 60 pontos para conseguir a aprovação. Mais ou menos nesse formato aqui, mais ou menos não, exatamente isso, nesse formato proposto aqui para vocês. Então, a primeira etapa 30, a segunda etapa 30, e a final, caso o aluno entre na recuperação final, ele tem que buscar 60, de acordo com a sua formulazinha de nota final, igual a nota de recuperação, mais nota do ano, sobre 2. Opa, passou mais um aqui. Atividades complementares. Fora isso, gente, fora o que a gente já colocou aqui para vocês, temos também curso de matemática básica, que de básico, assim, é só pelo nome mesmo, são temas que são importantes para esse aluno. Então, tem esse curso disponibilizado para os alunos de forma online. Tem uma revisão para ciências médicas, tem curso para a FUVEST, para a Unicamp, aulas preparatórias para Olimpíadas Educacionais. A ideia é tentar abarcar todas as possibilidades que esse aluno busque de sonhos, né? A gente sabe que os alunos têm sonhos variados, então a ideia é justamente tentar fazer com que eles tenham ferramentas necessárias para atingir esse sonho que é pleiteado por esse aluno. Em termos de Olimpíadas Educacionais, a gente participa de quase todas e ganha também uma quantidade boa de medalhas. Então, tem exemplo a Canguru, que é de matemática, Olimpíada de Biologia, de Biotecnologia, de Economia, raciocínio lógico, são várias Olimpíadas que participamos e que damos também essa possibilidade de que os alunos se testem e busquem medalhas também. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, Wes? Eu estou aqui no silencioso respondendo as perguntinhas aqui. Então beleza. Se for ficando alguma coisa para trás, né, podem comentar. Então tá. Vamos falar então de projetos e eventos. Gente, temos um projeto de acolhimento pensando especificamente para esses alunos novatos que estão chegando no Bernoulli. É um processo que é feito principalmente pela psicologia e pela coordenação, no qual orientamos esses alunos sobre dinâmica de método de estudos, montagem de horário de estudos, fazemos essa escuta e acompanhamento dos alunos,
A ideia é justamente conhecer esse aluno, ver quais são as suas dificuldades e tentar ajudá-los nesse processo. A gente entende que essa mudança de ambiente é importante que os alunos tenham esse acolhimento para que eles consigam se adaptar de forma mais rápida e mais tranquila, para que esse ano letivo seja um pouco mais leve na medida do possível. Então, é feito esse processo de acolhimento desses alunos. Temos também o projeto Smart. O Smart é um instituto que ele fornece bolsas de estudo para alunos com algum tipo de vulnerabilidade social. Então, temos também esses alunos bolsistas aqui no colégio, que conseguem excelentes resultados e realmente mostram essa transformação que a educação pode trazer na vida de uma pessoa. Então, é super interessante, é um projeto que dá super certo e conseguimos também colocar mais uma semente, né, nesse crescimento desse aluno. Temos também a Jornada de Profissões. A jornada é um evento super legal, no qual trazemos profissionais variados aqui para a escola para debater sobre como que é aquela profissão na prática. Porque os alunos, eles entendem, né? Vou buscar uma engenharia de Minas. Tá, como é que funciona a engenharia de Minas na prática? Então, para que ele tenha um subsídio maior para que possa fazer a sua escolha. Temos várias possibilidades de carreiras hoje, então, quanto mais informações os meninos puderem ter para poder solidificar essa escolha, é interessante. Então, a jornada entra muito nesse sentido de auxiliar os alunos. Então, temos aqui médicos que são convidados, dentista, psicólogo, historiador, vários profissionais, inclusive pais de alunos também, eles são convidados, alguns deles para poder falar para a gente. Então, fortalecendo essa questão da parceria entre escola e família, inclusive ex-alunos, nós também somos convidados para essas falas. A festa junina é um evento de descontração, os meninos aguardam ansiosamente por esses eventos. Então, esse ano teve também, nós fizemos lá no UniBH, no espaço do UniBH, e também na cidade junina. Foi ótimo, foi um evento muito bem organizado, os meninos adoram, realmente um momento de descontração, para dar uma quebra um pouco nesse ano de vestibulares. As Olimpíadas Educacionais, que eu falei com vocês, participamos de várias delas. Então, tem um projeto de participação e inserção dos meninos nessas Olimpíadas Educacionais. A simulação interna Bernoulli, que é o CIB, que a gente chama aqui, é uma espécie de debate da ONU mesmo, chamado de Mini-ONU também. Tem a Mini-ONU, um evento à parte, mas é como se fosse uma simulação da Mini-ONU aqui no Bernoulli, no qual os alunos defendem países, defendem políticas e prerrogativas de cada país eleito. É a preparação para Miniono, né? Isso, Oz, obrigado. Miniono, Obrigado. E é interessante que a gente consegue desenvolver nesses alunos também habilidades variadas, né? Então, de oratória, de realmente organização do discurso. É uma atividade super interessante, os meninos também aproveitam bastante. No intervalo animado, fizemos aqui também com os meninos algumas práticas para que eles possam socializar e quebrar um pouco desse peso, novamente, do próprio sonho que ele tem, né? Essa busca por um curso mais complicado, se for o caso. Então, tentamos deixar isso tudo mais leve, e uma das formas é por esse intervalo animado. É o que a gente costuma dizer. Tem até um videozinho aí, né? Costumamos dizer que educação em 4 tempos, né? Tempo de aula bem dada, carga horária, qualidade de professor, professor de qualidade, ele tem um poder de síntese, um poder de atratividade enorme, né? Tempo de fazer exercícios, tempo de estudo e tempo também que a gente chama de descansar, de também, né? De desligar, desconectar daquilo que te causa um pouquinho mais de tensão para que você possa retomar com maior energia. Então, intervalos, período de descanso, é super importante ser valorizado. Exatamente. Tem também um na praia, Bernoulli, é ótimo. Os meninos eles vêm com várias coisas diferentes, vários acessórios diferentes. É cada coisa que vocês não imaginam, que você fica surpreso com os meninos. É super divertido. Né? Criatividade. É super legal, os meninos realmente gostam também. A cerimônia de formatura, né, que também é um evento de fechamento de ciclo,
no caso, fechamento dessa educação básica, né? Então, também é presente aqui no Bernoulli. Aqui um pouco dos uniformes que os meninos utilizam. Vocês podem ter acesso também. Deixa eu responder umas perguntinhas aqui, o César. Vai lá. Vou começar de trás para frente. Né? O João perguntou, gostaria de saber como fica a questão esportiva. Na educação brasileira, é obrigatório ter educação física somente em uma das séries do ensino médio. E nós optamos pela primeira série. Por quê? Porque na terceira série, o aluno ele já tem uma agenda de atividades com as aulas bastante intensa, né? Quer dizer, ele chega num domingo à noite, vai preparar seu material ali para a semana, ele tem 41 aulas regulares. Segunda a sábado de manhã, segunda a sexta, 30 aulas, mais 5 aulas no sábado de manhã. E 2 tardes de retorno, terça e quinta-feira, 2 tardes de retorno. Então, são 41 aulas regulares. Mais a quarta-feira de prova, o ciclo de quarta-feira de prova, mais o sábado de simulado Enem, e mais o tempo de estudo, né? Quer dizer, facilmente aí a gente pode contabilizar, tem uns 60 horas na semana dele que ele já está ocupado. Então, na terceira série, nós optamos em não ter educação física, já que a legislação nos permite. Também porque tem muito aluno que, quem gosta, né, de esporte, já busca, né, atividade esportiva fora da escola, já tem, né, o seu ciclo de esporte. E tem aqueles alunos que não gostam. Então, de repente, a gente coloca a educação física para o menino de terceiro ano, com vestibular pela frente. Quer dizer, a gente nem aconselha, né, que ele aconselha que ele faça atividade física, mas não que ele seja obrigado a fazer alguma atividade física, né? João, confere, por favor, se eu conseguir te responder, se ficou claro. Se não, eu volto aqui, tá? Outra perguntinha que ficou para trás foi do Luciano. Não, do Luciano... Luciano, eu acho que eu respondi. Sobre a turma ITA, o Luciano perguntou se o aluno do terceiro regular pode participar de algumas atividades preparatórias para o ITA. Luciano, o que diz a nossa experiência com relação ao ITA-IME, né? O ITA-IME é Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA, o IME, Instituto Militar. Eles são processos seletivos muito específicos. Processos seletivos que, inclusive, eles têm uma exigência de alguns conteúdos que são introdutórios de nível superior. Então, a turma IME-ITA tem uma carga horária completamente diferente da carga horária do terceiro regular. Uma carga horária voltada para as exatas, com introdução ao cálculo, e isso faz com que o aluno tenha que escolher. Então, chegou no início do ano, né, ele olha para frente e pensa assim, não, eu tenho interesse em engenharia, vou para o IME-ITA? Não, não é essa a resposta. Eu tenho interesse em engenharia em federal, terceiro regular. Eu tenho interesse no IME-ITA. É um vestibular muito específico. São provas muito específicas. E por isso, chega no início do ano, o aluno precisa optar por um dos dois. Então, com essa agenda que eu comentei, por isso que eu quis responder a primeira pergunta anteriormente, uma agenda já de quase 60 horas ocupada na semana, ele tirar um tempo para assistir a aula do IME-ITA não é produtivo para ele. Ah, mas eu quero Unicamp FUVEST. Não, a questão não é o nível que o IME-ITA tem um nível de aprofundamento maior. Não é isso. A questão é a especificidade. Eu quero Unicamp FUVEST, então eu não tenho que focar em 60% na turma regular. Eu tenho que focar em 75%, 80%. Não é mudar de turma. A turma que você está, o professor vai trabalhar do início ao fim. E ele vai dar uma aula no nível mais alto que ele puder, onde vai abraçar os múltiplos vestibulares. Faz uma prova que seja condizente com a aula, que tem questões fácil, média e difícil, ou que seja questões avaliativas. Estou estudando, quero passar, estou bem, quero medir, aí quero ir para uma Unicamp, quero curso concorrido na Unicamp, aí eu tenho que pensar que o meu objetivo não é 60%, o meu objetivo é 75%, 80%, né? Quero Unicamp, eu quero IME-ITA, lá é mais aprofundado matemática e física, não é questão de ser só mais aprofundado, são tópicos específicos, tópicos próprios desse vestibular.
né, que requer, inclusive, um material complementar para esse vestibular. Ok? Confere para mim, Luciano, se eu conseguir te responder, se eu conseguir ter claro, tá? Qualquer coisa, volta aqui que eu respondo novamente. A Soraya perguntou, o uniforme precisa ter o nome do aluno? Ó, Soraya, é muito interessante essa pergunta. Na verdade, pode ser um nome, pode ser um apelido, pode ser como ele gostaria, né, de ser chamado. Em regra, sim. Mas é claro que você pode apresentar algum motivo e a gente tirar. Mas o que a experiência também não comprova é que a gente aumenta a facilidade, a afinidade com o aluno. Quando a gente tem o nome ali dele, chama ele pelo nome e vai decorando e aprendendo, né? Então, por isso que a gente mantém essa estrutura. Mas uma demanda diferente disso, traz, vamos dialogar, de repente né, a gente traz para vocês aí uma solução diferente. Mas sim, em regra, sim, tem que ter um nome ou pelo menos um apelido ou como ele gostaria de ser chamado, né? Outra pergunta também da Soraya é o que pode usar fora do uniforme, exemplo, calça jeans. Não, calça jeans não. A única peça que a escola autoriza usar fora do uniforme é o casaco, né? Porque em períodos mais intensos, de frios mais intensos, de repente o casaco da escola e o casaco que a escola, né, disponibiliza não é o suficiente, mas somente o casaco. O resto tem que ser parte desse uniforme aí que é disponibilizado para vocês. Como eu não estou vendo um rostinho de vocês aqui, confere, por favor, se eu conseguir ser claro, tá bom? Qualquer coisa, volta aqui que eu respondo. Tem mais, Wallace? Acabou de aparecer mais uma. Os alunos do cursinho têm o mesmo horário de intervalo do terceiro ano? Patrícia perguntou. Boa pergunta, Patrícia. Tem não. O horário de intervalo do colégio é um horário diferente do pré-vestibular. O horário do intervalo do colégio é de 9h30 às 10 da manhã. O pré-vestibular tem dois intervalos, um que é de 8h40 às 9 e o outro que é de 10h40 às 11, dois intervalos fragmentados, exatamente para não comunicar o horário de saída do colégio um pouquinho antes, 10 minutos antes. Então, o aluno do colégio sai da estrutura e depois o aluno do pré-vestibular ele sai da estrutura. Tem uma coisa interessante, assim, o projeto pedagógico, né, do colégio, quer dizer, uma coisa que nos ajudou a ter bons resultados, eu acho, é levar para o colégio virtudes do pré-vestibular e levar para o pré-vestibular virtudes do colégio. Por exemplo, a atratividade do professor, né? Quer dizer, o professor, historicamente, de pré-vestibular é um professor que tem um poder de persuasão, de atratividade, né? Persuasão não é a palavra correta, né? Mas sim de prender o aluno ali, de didática, uma coisa com mais energia. E a gente sempre levou isso para a sala de aula do colégio, para todos os segmentos, né? Professor com muita energia, que gosta de estar ali, gosta tanto da disciplina quanto também de ensinar. E para o pré-vestibular, nós levamos a disciplina, né? Essa questão toda do colégio, da disciplina de horário, o próprio uniforme, os meninos do pré-vestibular, por muito tempo utilizaram. Então, a gente teve uma receitinha de sucesso aí quando misturou os dois pontos. O Rogério perguntou devido ao calendário do ano que vem, quer dizer, já está devido ao calendário, definido o calendário do ano que vem, né? Existe um calendário, sim, o calendário do ano que vem é disponibilizado lá no site, nós vamos deixar para vocês. E aí tem o calendário de atividades, né? Quer dizer, nós temos um calendário pronto que estamos fazendo alguns ajustes, mas antes do início das aulas aí a gente divulga o calendário de atividade. Vai ficar disponível através do Meu Bernoulli. Meu Bernoulli é a nossa plataforma digital, o aplicativozinho. Fazendo a matrícula, aconselho já vocês baixarem que a gente disponibiliza lá. Pode ir aí, César, acho que acabou aqui. Beleza. Que coisa você me chama aqui. Chamo, E além do uniforme, gente, tem a lista de material que vocês podem olhar por meio do site da escola. Mas basicamente são os materiais de uso individual. Os alunos podem utilizar fichários ou cadernos. E os livros são os livros mesmos que a gente já confecciona, né? Pela editora do Bernoulli, pelo sistema de ensino. São os 6V. Então, para facilitar, entrou no site do Bernoulli, vocês vão clicar ali na parte de acesso às unidades, no Lourdes, tem ali embaixo a questão do ensino médio, da terceira série, e aí já tem o material didático.
Bom, gente, mediante tudo isso, todas as informações que a gente colocou, por que escolher o Colégio Bernoulli? Somos um colégio humanizado, feito por pessoas que são apaixonadas pela educação. Então, realmente tem essa valorização do sujeito, essa valorização da pessoa em si. E assim, pode ser clichê, mas realmente gostamos do que fazemos, o que é super importante para que o trabalho seja bem feito. Com tudo isso, um trabalho humanizado e por pessoas que gostam da educação, e também por professores que sabem mais do que ensinar. Então, um professor que está para além daquela sala de aula específica. Uma pessoa que realmente está preocupada com a formação daquele aluno e preocupado por saber quem é aquele aluno de forma assim mais ampla para que possa auxiliá-lo em suas dificuldades e suas especificidades. É um colégio cuja qualidade é reconhecida nacionalmente, então vocês conseguem ver por questões de resultados que a gente já obteve, pela solidez do grupo. Então, é um colégio que já está reconhecido há anos. E o mais importante, que possibilite que esses alunos realizem os seus sonhos. Eu gosto de falar que nós aqui da escola lidamos com o que temos de mais precioso na vida de vocês, que são os filhos de vocês. E lidamos também com a questão de sonhos, nos quais, se a gente sonhar grande ou pequeno, tem o mesmo custo. Então, por que não sonhar grande mesmo? Conseguir atingir todos esses objetivos propostos. Então, realmente, a ideia é essa, para que possamos fazer o que for possível para que os filhos de vocês consigam realizar os sonhos que são propostos, que são almejados por eles. Vamos lá, um pouquinho de resultados também dos meninos. O que esses meninos têm conseguido aí em nível nacional e até internacional? Os alunos são em primeiro lugar do Brasil, né? Tem resultados do Enem pela sexta vez consecutiva, especificamente pensando em Salvador. Em BH, se não me engano, é a oitava vez já. Bernoulli, também em primeiro lugar na Bahia, no Enem pela terceira vez. E terceiro lugar de Salvador no Enem, os alunos do Colégio Módulo, que vocês viram a fotinha da unidade. É uma instituição também que é um chamado celeiro de notas altas, né? Vocês podem ver aí o Bernoulli, esse top 10 de escolas, como primeiro lugar, né, desse top 10 de escolas do pódio. E temos também alunos aprovados pelo mundo inteiro. E quando eu falo mundo inteiro, tem um aluno no Japão, tem um aluno na França, aluno nos Estados Unidos. São várias universidades que esses meninos conseguiram aprovação. Então tem Harvard, tem Yale, tem Stanford. São várias universidades renomadas que esses meninos pleitearam esse ingresso, né, esse acesso e conseguiram de forma primorosa. Temos também altas médias, né, gerais no Enem. Então, 840, média de redação de 980, nota máxima em matemática. Então, isso também é possibilitado. Aprovações variadas. Então, primeiro lugar na Unifenas, terceiro lugar na FAME, que é de Barbacena, quarto lugar nas Ciências Médicas. E aprovações variadas, em vestibulares variados e cursos variados também. Notas 1000 no Enem, temos também. Foram várias meninas que conseguiram, tem meninos também. Então tem essa questão de também boas notas de redação, super importantes para o Enem. Aprovações no IME e no ITA, né? A tua turma IME e ITA também traz frutos aí, conseguimos aprovações variadas. E o que gostamos de dizer? Se o olho brilha, muda tudo. Essa educação realmente que faz o olho brilhar, que faz transformações na vida da pessoa, que faz mudar. Bom, bonito. No mais é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pela escuta de vocês esse tempo todo. E agora abrimos para possíveis dúvidas, continuar com as dúvidas. Deixa eu voltar a ver a carinha de vocês aqui. A chuva melhorou aqui, César. Como é que tá aí? Aqui também. A gente está um do lado do outro. O que tem mais de A Rose dúvida? perguntou se esses resultados incluem o cursinho. Sim, inclui o cursinho também.
O terceiro ano, as universidades estrangeiras não, né? Os resultados de universidades estrangeiras é só do colégio. Normalmente o aluno do pré-vestibular, ele já passou dessa fase, ele normalmente não tem interesse, não. O ainda é possível escolher a turma imita? Sim, sim, Luciana, ainda é possível. Você pode indicar na secretaria, e aí os alunos que tiverem interesse na turma imita vão ter outro encontro com o coordenador da turma imita, para que ele possa falar mais dessa turma, né, de forma específica. Ficamos para trás aqui, as da Luciana. O aluno pode entrar no segundo horário. Não, a proposta é que o aluno realmente entre às 7, que é quando começam as nossas aulas aqui, até para que ele não tenha perda pedagógica, né? Então. Como é que é a regra? A regra é assim: o primeiro horário é 7 da manhã. Ele tem, se ele chegar até 7h15, aí ele pode entrar no próximo horário. Se ele chegar depois, não. É claro, né, gente? Situações de saúde, é claro que. Tudo é conversado. Atestado médico, é claro que nós temos que dialogar. Mas também tem que ser posto aqui qual que é o posicionamento regra geral, porque para que a gente possa ali ter uma condução, né? Com maior disciplina, assim, a gente sabe que o quanto que isso é importante. Então, o aluno não pode entrar a qualquer momento, né? Existe a regrinha do horário aí, sim. Acho que tem mais. A turma só do ITA e sempre junto com o pré-vestibular, Patrícia, eu não sei se eu entendi, mas o terceiro ITA, né, o terceiro regular, são alunos todos do colégio. O terceiro ITA tem alunos que são do terceiro ano, mas ex-alunos que são do terceiro ano, que seriam alunos de pré-vestibular. Do ITA, né? É uma turma normalmente pequena. A turma em ITA normalmente é uma turma pequena. Esse ano nós tivemos 30 alunos ao todo, 16 alunos aí que eram da terceira série e 15 alunos aí que eram ex-alunos nossos da terceira série, que seriam alunos do pré-vestibular, como ele é específico, né? O calendário escolar a gente divulga no primeiro dia de aula, já divulga no meu Bernoulli, quer dizer, ali em janeiro, de repente, a gente já posta no meu Bernoulli, você pode ter acesso. Calendário escolar, né? Calendário escolar. Rose, obrigado. Bom demais. Não, na verdade, gente, é um prazer tão grande estar com esses meninos aqui por conta da educação que vocês dão para eles. Assim, eu sempre falo isso com o César, com os professores, falo, cara, eu sempre quero agradecer muito o perfil de famílias que nos procuram, né? Que é esse perfil que dialoga muito conosco, que aceita e entende, que é trabalhando que se constrói, né? As coisas não são herdadas, a gente tem que trabalhar, construir com aceitação. Então, na verdade, Rose, na verdade é um prazer recebê-los aqui. Porque a gente dialoga, a gente sabe que nós estamos bem alinhados nesse entendimento aí. Que bom, querido. Só retorno positivo, bom demais. Mas quando tiver retorno negativo... Vou falar também. Vai ser um prazer, né? Como eu disse, isso é com o contraditório que nós crescemos. Mais alguma questão, gente? Alguma coisa que vocês queiram colocar para a gente? Eu gostaria de perguntar se durante as aulas, por exemplo, ele tem um horário de geografia, aí se ele quiser ficar estudando naquele horário individual e não quiser ir para aquela aula de geografia, é possível? Ele tem essa liberdade durante... Boa pergunta, Lu, boa pergunta. É bom que a gente alinha todas as expectativas aí, após que algum outro aluno ou pai também tenha essa dúvida. Não, no Bernoulli, não. No Bernoulli, nós entendemos que nesse momento, né, um momento tão importante para ele, que é um ano decisivo de vestibular, nós temos que nos colocar como prioridade. Quer dizer, cada aula ela é essencial. Lembrando que o aluno vai fazer diversos e múltiplos vestibulares e também para a construção da pessoa, né? Então, do senso crítico da pessoa. Então, não. Assistir a aula no Bernoulli é obrigatório. Ou o aluno ele está em sala de aula, no horário de aula, né, claro, ou não está na escola. Assim. Aí, fora do horário de aula, contraturno, vamos receber de braços abertos, sala de estudos, plantão de dúvida. Mas o período de aula no Bernoulli ele é obrigatório. Ok, obrigada. Nada.
O que, na verdade, nessa retomada foi uma benção ser obrigatório, porque o que esses meninos não conseguiam ficar parados em sala de aula, quer dizer, ajuda, né? Quando você tem a instituição falando para ele assim, ó, não, aqui você fica em sala. Ah, não, mas aí ia ao banheiro, saída, troca de professor começou a virar um verdadeiro intervalo, e aí a instituição se posicionou. Não, gente, vamos lembrar, né, que no Bernoulli, parar de aula, você precisa, né, quer dizer, eles não teriam, nesse momento, pelo menos, essa maturidade. Né? Pode ser que mais para frente volte a ter. A escola abre, a escola começa, o portão aberto a partir de 6h30, oficialmente. Né? Eu chego, o César chega na escola aqui 6 horas também, 6 e pouquinho, a gente já está com a escola aberta, mas oficialmente para receber o aluno a partir das 6h30 da manhã. Obrigado, Rose, pelo retorno. João, confere aí se eu respondi direitinho. Meninos, mais alguma dúvida? Vamos encaminhando aqui para o encerramento. Ok, João, obrigado a vocês. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Deixei o contato, vou mandar aqui mais uma vez o contato de atendimento, né? O pessoal da secretaria, o WhatsApp. Eu sei que vai aparecer outras dúvidas, principalmente nesse processo de matrícula, então fiquem à vontade aqui para fazer contato conosco. Espero que a gente possa se ver em breve aí, né? O ano de 2023 seja um ano maravilhoso para a gente. Os meus amigos que não são do métier, não são da área da educação, quando a gente se reúne, eles gostam de cutucar e falam assim, e esse Bernoulli aí, esse Bernoulli é a melhor escola? E eu sempre digo para eles, gente, não existe essa questão, melhor escola, isso é uma coisa mercadológica. Assim. A verdade é que existe a escola que mais se adapta ao perfil do aluno, né? Então, assim, o que eu garanto a vocês, né, eu falo para eles lá, né, eu garanto para vocês é que acontece algo mágico no Bernoulli. Isso é muita gente alinhada, com objetivos alinhados. Então, isso, e pessoas que entendem que é construir no tijolinho por tijolinho. Então, é isso. O Bernoulli é uma escola de extrema qualidade, de alta performance, e que tem esse perfil, que tem essa proposta de trabalho, que quer receber pessoas com o mesmo perfil, que, independente de estarem em um determinado estágio, mais avançado ou não, mas que queiram construir. Então, não existe aluno, agora, nesse final de trabalho de 2022, que não seja um aluno melhor, que construiu mais do que o aluno comparado com o início do ano. Né? Então, é uma escola que atende muito, muito bem essa expectativa de construção. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, Solange. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos. César, obrigado pelo seu tempo também. Obrigado, gente. Boa noite. Prazer conhecê-los. Obrigada, boa noite. Valeu, Cris. Tchau. Boa noite. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite.